amigos, dito isto, há várias notas aqui elogiosas às palestras da professora Milene e do professor Fernando Araújo. Eu abriria, então, para um debate, perguntando ao professor Effin, ao professor Manuel, ao professor Lupion, ao professor Calendo e ao próprio professor Oxandro, co-coordenador e responsável pela iniciativa, se gostaria de lançar alguma pergunta ou alguma dúvida ou alguma inquietação. Eu só, até para provocar o debate, aguardando as perguntas aqui no chat, que eu encaminho aos participantes, perguntaria à professora Milene se efetivamente ela deu um panorama, que eu diria, de uma tecnologia do futuro, quando ela diz não haverá mais passe, e é verdade, eu sinto isso em grau assim violentamente rápido, mas eu queria fazer uma pergunta muito curiosa sobre segurança, nessa mudança do físico para o virtual. É verdade que com a pandemia, aliás, nós tivemos no Brasil o provimento 100, que até testamentos, procurações são feitas em casa. Eu não saio de casa e tenho todos os atos jurídicos praticados, coisa que era inimaginável antes. Mas, professora, pessoas que ainda são do século XIX, que é meu caso e muitos outros, que ainda temem que essa tecnologia seja causa de insegurança. Como é que o sistema jurídico trata as questões de segurança ligadas a todos esses mecanismos que eu chamo de pós-modernos, não só de transações econômicas, como de transações no sentido jurídico, uma procuração feita à distância? Há mecanismos de segurança hoje que garantam que estamos todos tranquilos, e o medo do professor Simão é completamente medieval, ou ainda temos questões técnicas de segurança nesse novo mundo, sem contar que não podemos esquecer a senha, senão nossa moeda fica presa em algum lugar do passado. Obrigado, professora. Obrigada eu, professor Simão. Sim, hoje o blockchain é a grande segurança, né? A Bélgica já eliminou vários cartórios, a maioria dos cartórios de registro de imóveis, e lá a própria escritura definitiva é virtual, é blockchain. Né? A tendência é que não tenhamos mais CRIs, né? Cartórios de registros de imóveis, em breve. Talvez não aqui, né, no terceiro mundo, não aqui no Brasil, mas no primeiro mundo, eu acredito que isso seja célere mesmo, eu não estou brincando, eu já acho que 2021 a gente vai sofrer uma guinada enorme em tecnologia. O primeiro mundo está vivenciando a automatização de tudo. Toaletes você não encosta mais em nada, né? Você aperta o vaso de longe, assim, basta chegar assim próximo, né? A água para você ligar a torneira, né? E isso tende a acontecer em tudo. Então, a segurança hoje, o grande problema é o malware, o ransomware, esses ataques de hackers, que isso realmente é muito preocupante, os firewalls das nossas máquinas, o cybersecurity é algo que me preocupa muito, e eu tenho amigos compliances digitais, né? Eu integro a LEC, a Legal Ethics and Compliance, e no evento que nós fizemos, professor Simão, que foi no Dia Internacional de Combate à Corrupção da LEC, no dia 8, agora, né, e a gente sempre comemora em outubro, agora no final do ano, e eu disse ali, olha, o blockchain, ele é não só seguro, e aí o blockchain eu digo ledger, o DLT, no sentido de fechar o bloco registro e qualquer tentativa de mudança ali, aquilo ficar registrado. Não que ele não seja imutável, já provou-se que ele é mutável sim, mas você registra tudo ali, não é? Esse sistema de blocos e corrente, essa cadeia toda, traz uma rigidez, mas não é suficiente. Além do blockchain, eu preciso do backup seguro e, se possível, o registro ainda analógico e, se possível, um terceiro backup fora dali, né? E não tudo em nuvem, nunca tudo em nuvem, porque há sim uma tendência de invasão de nuvem que a gente está assistindo agora, que é coisa já de 2021, em janeiro, agora no início de janeiro, houve uma tentativa, não sei se vocês acompanharam no Google, já no final do ano, algumas contas reviradas, e esse hackerismo
vem caminhando para o crackerismo, porque o cracker é aquele que invade e altera, né? O hacker, muitas vezes, ele entra, observa e recua e não mexe, mas depois ele pode trabalhar aquele dado. Então, isso é sim, professor Simão, é o tema agora de 2021, é cybersecurity, e o blockchain é uma solução. Nos transportes públicos, isso, acredito, está muito mitigado pelos estudos de aproximação com o celular, e o bilhete eletrônico, aquele bilhete único, que agora vai chegar para os estudantes via celular, assim como os documentos de veículos. Quem está pagando agora, né, o DPVAT, o IPVA, você não vai mais imprimir. Acabei de ver que tem já na forma eletrônica a carta e o documento do carro, já não precisa mais do documento físico. Exato, exato. E aí, o ladrão leva o teu celular, ele vai levar o documento do seu veículo, percebe? Então, olha a nossa situação, cabe a nós produzirmos nosso próprio cybersecurity. Eu, por exemplo, eu já baixei e coloquei num pendrive. Está lá, pendrive do meu carro. Porque eu tenho medo, né? E tranco tudo com senha, depois a dupla senha, né? Eu faço as duas senhas, porque eu tenho receio de levarem meu celular, né? E aí o wallet, a minha wallet está lá, meus ativos estão ali, né? Coisinha pouca, né? De professora, de procuradora, mas a minha poupancinha está ali, né? Então é isso mesmo, professor Simão, temos que trabalhar nós mesmos. E aí eu fico com medo do grande abismo social que vai acontecer agora para quem não tem internet. Então é aquilo que eu coloquei no chat, né? Quem não tem internet não tem telemedicina, não tem teleescola, não tem teletrabalho, não tem nada hoje, né? Então, a grande mazela da humanidade passará a ser os sem internet, né? O bloco dos sem teto, né? Que era antigamente, agora é o bloco dos sem internet. Isso vai sim, a meu sentir, criar esse abismo social, e a gente vai ver isso agora em 2021. E quem tem uma internet melhor, quem tem uma e-wallet melhor, quem já tem seu iPhone 12, 5G na mão, né? Um firewall digno da Angela Merkel, né? O mesmo que ela tem na Alemanha. Então, um firewall ótimo. É claro que está na frente, professor Simão, para fazer investimento, para comprar e vender imóvel, para ter uma assinatura eletrônica mais segura. Posso só lhe fazer duas notas? Primeira, que o professor Araújo comentou dos que declaram a renda eletronicamente. No Brasil, professor, salvo o melhor juízo, já não há mais declaração em papel. Ou seja, ou você tenha um computador ou você não declara a própria renda. O que também é curioso, porque eu crio uma massa de info-excluídos. E a segunda nota, professor, é que a sua nota agora, ela me leva a uma outra reflexão. Será que nós não vamos sempre recorrer a uma proteção física? Eu vou dar um exemplo bem óbvio. Eu tenho todos os meus arquivos na nuvem, mas eu compro um HD externo físico para guardar tudo ali, porque se sequestrar a nuvem eu tenho tudo. Ou seja, a minha grande questão, professor Elaine, é se no fundo nós vamos conseguir virtualizar o nosso mundo, ou ele vai sempre acabar no tátil, no tocável, como uma forma de segurança. É essa a minha provocação, porque no fundo a gente evolui, mas nós continuamos presos as velhas seguranças analógicas. Eu só queria ouvi-la sobre isso, desculpe interrompê-la no seu raciocínio sempre, professora. Perfeito, é isso mesmo, professor Simão. Eu tenho um colega no COAF, hoje o IFE, o Clesito, que trabalha lá, é o homem dos dados, ele é um programador, ele é um cara que segura aquilo, porque as nossas instituições dependem muito também dos técnicos, né? E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: o futuro, né, é analógico. O presente é digital, olha isso, o futuro é analógico. Eu gosto disso, mexe com a gente, porque, na verdade, você vai precisar resgatar uma hora aquele teu banco de dados origem, a gênese do negócio. Né? Por mais que eu tenha hoje no iCloud, por exemplo, numa string, eu baixe um contrato de 8.000 páginas, né, num hash, né, que é o hashzinho lá, string de contrato, eu digo às pessoas, guardem isso em HD externo, em pendrive, no analógico, e se possível, se puder, eu não diria imprimir, né, mas manter o teu conjuntinho de pendrives, né, que imprimir também é demais, mas manter o teu conjuntinho de pendrives, né, sua linha, seu link, tua chavinha, tudo bonitinho em mãos, tá? Era essa a minha dica. Obrigada. Obrigado, professor. E o Manuel lança uma pergunta, sempre ele provocador, né?
como é a percepção quanto aos ganhos de competitividade no mercado bancário com a efetivação do Open Banking. Professor Araújo, e aí, mercado bancário e Open Banking? Depois a professora Ilene, claro, tem a palavra. Bom, eu lamento desiludi-lo, professor Simão, mas a questão é claramente dirigida à professora Ilene. não a mim, mas enfim, eu diria Vamos só lá, que... professora. Eu só diria uma coisa muito simples, imagina. que é, como em tudo, temos de ter muito cuidado, o que a professora Helena já estava a dizer. Eu sou totalmente favorável à concorrência, incluindo nos setores bancários, etc, 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 que aliás já existia antes e, portanto, não é a tecnologia que no setor bancário veio criar realidades novas. Agora, pois, o que se trata de saber é se sim ou não vamos assistir a fenómenos de pirataria, é só isso. Portanto, há de haver uma linha qualquer que separa o fascínio com a inovação tecnológica de um mínimo de salvaguardas que tem que subsistir, não é? É verdade, professor Fernando. E o banco 4G, o banco 5G, que são essas big fintechs, né, os decacônios, esses, é claro que eles propiciam uma segurança melhor para os seus usuários. Eles têm seguro, né, eles ressarcem. Então, para o investidor que opera, quanto maior a tecnologia da fintech, maior o porte, é claro que para o investidor, para o consumidor dos serviços financeiros, é mais seguro. Porém, as pequenininhas, elas vêm se fortalecendo, como falou ontem o professor Paulo, na segmentação, então nos hubs. Então tem aquela, só que aí vai acoplando, né? Quem estuda programação sabe que aí depois vai ter que acoplar. Mas hoje tem um pessoal, como esse que recupera a senha, viu, professor Simão? Tem uma empresa que ela chama Wallet Recovery Service, que ela recupera essas senhas perdidas. No caso do alemão, ela vem tentando, ela não está conseguindo, né, desse Stefan Thomas, que realmente é assustador porque ele é programador e é alemão. Mas essa empresa, por exemplo, ela fornece esse serviço para as big techs, para as big fintechs e também para os bancos 5Gs. Então, o que nós estamos enxergando hoje em 2021 são que não só os grandes, mas os pequenos também, eles vêm se fortalecendo para propiciar cada vez mais segurança e até jurídica, viu? Nos termos de Know Your Client e cadastro. Se você tentar driblar um robozinho naqueles eu não sou um robô, né? E errar aqueles quadradinhos, você é pego, vai para o compliance digital da instituição e o compliance vai te rastrear para descobrir se você não está sendo um laranja de um político, uma pessoa politicamente exposta, não está lavando dinheiro, né? Então, eu estou muito otimista, viu, professor Simão? Apesar de todas essas vicissitudes, eu estou acompanhando isso de perto e estou otimista. E seremos todos avatares e consumidores, né, de internet o tempo todo. Só me preocupa o nosso suporte elétrico, porque isso ranga muita eletricidade, né? Negociar Bitcoin não é só minerar, não. Até para a gente que negocia, compra e vende, a gente consome uma internet boa e muita eletricidade. Então, nosso setor elétrico precisa aguentar firme aí para a gente não ter um apagão, né? Só isso que eu peço a Deus. Aliás, professor, no Brasil, vira e mexe, há problemas de energia elétrica na produção e daí há apagões e com alguma frequência. Agora, tem uma pergunta da Tuane, professor Araújo, que é uma provocação que eu tenho que fazer para Vossa Excelência, que é o homem das liberdades, um libertário, ou não tanto, vamos ouvi-lo. A Tuane pergunta, professor, essa ideia de as pessoas serem banidas das redes sociais sem contraditório. Eu até provocaria Vossa Excelência, já que o Trump recentemente teve aí o seu Twitter bloqueado por X horas. Como é que funciona nesse mundo virtual essa liberdade de expressão e o direito da empresa ou do dono da mídia social de nos banir sem nos perguntar? Bom, eu não conheço exatamente os termos em que essas big techs se movimentam no direito norte-americano. Sei que há umas cláusulas que evidentemente tinham que estar lá e que os habilitam a combaterem o crime. Portanto, os habilitam, por exemplo, também a não veicularem informação estratégica ou permitirem que ande por lá um Assange ou coisa assim. Entendamos que há linhas, sim,
que eles têm que preservar alguma capacidade de policiamento, sim, claro que sim, todos somos beneficiários disso, tanto quanto sei, há já muita triagem que evita que haja também muito lixo, além do lixo que já, mesmo assim, passa no crivo. O meu problema é apenas a intencionalidade, ou seja, criar-se um estigma relativamente a uma pessoa, seja ela qual for, um estigma em relação a uma pessoa, por ela ser quem é, isto é, não se dá a essa pessoa sequer a possibilidade de ela se justificar ou se reabilitar ou apresentar uma defesa. Manifestamente presume-se que há ali um conteúdo político que não é o conteúdo político que agrada aos providenciadores, e isso justifica. Isso abre um precedente gravíssimo, porque sem ir para a velha ladeira escorregadia, nós já assistimos na Europa a isso várias vezes ao longo do século XX. Não uma vez, várias vezes. E, portanto, essa receita, esse caminho já foi percorrido. Começou-se por perseguir uns porque eram pouco populares, depois outros porque não agradavam, depois outros porque tinham a ideia errada. Não, a ideia de banimento e de crime de ideias, de prisioneiro de ideias e de prisioneiro político, é uma ideia que já devia estar ultrapassada. E os Estados têm se esforçado imenso para fazer isso. Fechamos a porta e abrimos a janela, e pela janela entram novamente pessoas com poder, porque aí temos que reconhecer naturalisticamente a poder, porque ainda podemos ir por um outro caminho, que é este. Os formalistas, positivistas, os estatistas, dizem assim, não, mas privados são privados, e até é um bocadinho estranho que um libertário venha agora dizer que agentes privados, não. Tenhamos consciência de que estamos a falar de entidades que, à sombra da lei, foram muito longe no carrearem de poderes. E, portanto, há aqui um desequilíbrio grave dentro dos baldios eletrónicos, não é? E, portanto, é esse desequilíbrio, não sejamos ingênuos, esse desequilíbrio é que é profundamente perturbador, porque até pode amanhã estes atuais players serem castigados, e eu até desejo que alguns sejam, mas virão outros, e esses outros vêm já animados deste precedente, que é o de vamos criar aqui uma espécie de uma uniformidade de atitudes pessoais, íntimas, de convicções, forçosamente. Ou seja, vamos criar aqui uma manada, um pensamento conforme de gente que colabora connosco. Estranho. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, não é? É a velha máxima. E eu diria também, viu, professor Simão, que no caso de uma pessoa politicamente exposta, como um presidente de uma grande nação, aquilo que ele não pode falar via assessoria de imprensa oficial, no caso dele do Pentágono ou da Casa Branca, desculpa, ele não pode usar uma rede social para falar. Rede social é praça pública, como eu costumo dizer. É como se você pegasse um megafone e fosse para o meio da rua e gritasse. E ele, como um presidente de uma grande nação, aquilo que ele não pode falar via imprensa oficial, autorizada, não é, pelo sistema deles, pelo Congresso americano, ele não pode falar via praça pública. Pelo menos é a linha limítrofe que eu enxergo, né? Não sei se estou errado. Muito bem. Eu só queria dizer, professor, acho que eu vou dar a palavra agora, porque são 12 horas no horário brasileiro, portanto, se é meio-dia aqui, são 3 horas a mais, já são 3 da tarde no horário português. O professor Araújo daqui a pouco está na hora do chá, o chá da tarde, ele é um britânico, é um português que toma o seu chá com as suas bolachas às 15h30. Então, agradecer a oportunidade de mediar essa mesa, agradecer a professora Ilene e o professor Araújo pelas brilhantes exposições e devolver a palavra agora ao professor Oxandro e ao professor Araújo para a conclusão do evento. Muito obrigado a todos, sem deixar de dizer que semana que vem temos mais 3 eventos simultâneos, teremos muito debate jurídico ainda entre Brasil e Portugal, e nos nossos Instagrams, Facebooks, estamos divulgando nossos programas. Obrigado, professor Oxandro, obrigado, professor Araújo, pela gentileza. Muito bem, eu acho que o professor Oxandro fica para o final, porque ele é o coordenador mais velho aqui neste evento. Eu limitar-me a agradecer a todos os que participaram, quer assistindo, e foi um grupo muito grande que com regularidade esteve aqui estes 5 dias, e especialmente também aos palestrantes e aos moderadores que ao longo destes dias me permitiram também
fazer minhas as palavras da professora Helena. Estes dias todos aprendi imenso seguindo estas exposições. Depois, agradecer também ao professor Oxandro toda a colaboração e todo o trabalho que ele assumiu nesta matéria, e antes de lhe passar a palavra, dizer que realmente para a semana teremos os 5 dias preenchidos com 13 eventos por dia. Portanto, teremos a semana, teremos o aniversário da revista jurídica Luso-Brasileira, depois teremos uma semana de análise económica do direito e teremos uma semana de civilística. Tudo isso está na página do CIDP, lá na página, na secção eventos, tudo de inscrição gratuita, e cada um assiste ao que quiser e desliga quando quiser, como se fosse um programa de televisão, e portanto vejam bem o cardápio e escolham aquilo que quiserem ver. Eu, por mim, em princípio estarei presente em todas, mas também com o confinamento não tenho muitas solicitações fora de casa que disputem a minha atenção. Passava então ao professor Oxandro e despeço-me já de todos, porque no fim, quando o professor Oxandro me autorizar, eu terei que eletronicamente desligar aqui o evento. Professor Oxandro, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Fernando Araújo. Também quero agradecer ao moderador de hoje, professor Simão, um caro amigo que o professor Fernando Araújo me apresentou. Aliás, todos me foram apresentados pelo professor Fernando Araújo, e acho que o mérito de todos esses eventos não poderia ser diferente, é dele, que faz o Atlântico parecer pequeno, professor Simão, e que permite que todos possamos nos reunir, possamos conhecer, possamos criar novas amizades, como eu criei com a professora Helene, com o professor Manuel, com o professor Lupion, né? O professor Lupion, vítima da tecnologia, que hoje estragou a câmera dele, porque ele não pode estar presente visualmente, mas ele prometeu para a semana corrigir esse problema. Eu agradeço imensamente, e também quero aqui reforçar que para esse ano, né, nós havíamos até certo momento, em função da pandemia, desistido, né, professor Fernando, de continuar com os eventos, e depois observamos que eles eram ainda mais necessários nesse momento, né? E aí nós não somente conseguimos repetir todos os eventos, como ainda aumentamos a quantidade de oferta, como será exemplo semana que vem, que nós teremos 3 concomitantes, aí com cardápio muito grande. Então, também podemos observar que a tecnologia nos ajuda, pelo menos neste momento, a superar esse distanciamento. E eu não tenho dúvida nenhuma, já fica aqui o convite, para o 8º curso de Direito Eletrônico, a realizar-se no próximo ano, e espero que fisicamente, pessoalmente, para que nós possamos abraçar todos os nossos amigos, possamos nos contemplar pessoalmente, tomar o nosso cafezinho, professor Simão, o nosso sagrado café, né? E rirmos de todo esse momento que nós passamos. Então, agradeço também a audiência. Nós tivemos uma média de acima de 100 participantes todos os dias, né? E eu agradeço imensamente, agradeço as perguntas, e dito tudo isso, professor Fernando, me despeço, e aí deixo ao seu critério a finalização. E obrigado mais uma vez pela gentil acolhida e pela oportunidade que nos concedeu. Perfeito. Eu, neste caso, nem me despeço. Segunda-feira cá estamos. Está bem? Vou desligar. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.